Olá pessoal, o Winnicott do Zero, aula 13. Então a gente está aqui, Adam Phillips. A gente está naquele capítulo ainda chamado Tempo de Guerra, né? E aí, o assunto de hoje vai ser sobre a questão da ilusão necessária, como essa impossibilidade de ilusão leva ao que o Klein chamou de posição esquizoparanoide e como aí o Winnicott começa a se diferenciar, ficando mais independente do pensamento kleiniano. Então vamos chegar no raciocínio. Então a gente vinha falando do desenvolvimento emocional primitivo, né, as 3 tarefas integrativas, e ele vai dizer aqui na página 125, ele coloca aqui uma questão bacana. Então, a gente tinha falado da possibilidade de reversão das conquistas, e ele chega num ponto assim, sobre a questão da ilusão. Ele põe aqui: geralmente pensamos em ilusão como algo enganoso ou como algo em que podemos acreditar para nos protegermos de uma realidade mais inaceitável. No uso idiosincrático de Winnicott da palavra, é por meio da ilusão, na verdade apenas através da ilusão, que o bebê pode chegar à realidade. Então, dentro do raciocínio de Winnicott, né, idiosincrático específico do Winnicott, é só através da ilusão que o bebê chega à realidade, mas a ilusão para ele não tem essa característica de fuga da realidade. Então ele está dizendo o que é a primeira situação de ilusão e que vai ser a base para pensar nos objetos e fenômenos transicionais. Então ele vai dizer que é aquela fase inicial que o bebê está no processo de amamentação, né? Então está lá, ele coloca assim: o bebê ele não sabe exatamente o que ele quer, ele vai em busca de algo, ele vai em busca em direção a alguma coisa quando está com fome. E por parte da mãe, a empatia materna, ela sabe que o que ele precisa naquele momento é o seio. Então ela coloca o seio no momento exato em que o bebê busca o peito. Então o bebê vai em direção ao seio e no exato instante a mãe vai lá e coloca o seio na boca do bebê. E ele fala: nesse encontro aqui, cria-se um instante de ilusão, porque o bebê nesse momento criou o seio, né? Então é um momento mágico, é mais ou menos aquilo, né? Você não sabia o que buscava e quando se dá conta você encontrou aquilo que você nem sabia que buscava, né? Então por isso tem esse lance da mágica, assim. Tem até uma frase num livro de psicanálise que é: não sabia o que buscava, mas quando te encontrei caí aos seus pés apaixonado, né? Uma coisa mais dentro do sentido da paixão, né? Do amor. Então aqui, aí virando a página, vai dizer assim sobre o que é a ilusão. Ele fala: o bebê tem ímpetos pulsionais e ideias predatórias. A mãe tem o seio e o poder de produzir leite e a ideia de que gostaria de ser atacada por um bebê faminto. Esses 2 fenômenos não entram em relação um com o outro até que a mãe e a criança vivam uma experiência juntos, né? Então é uma experiência dos 2 aí acontecendo. Pense no processo como 2 linhas vindas de direções opostas, propensas a se aproximarem. Se elas se sobrepõem a um momento de ilusão, um pedaço de experiência que o bebê pode tomar tanto como sendo sua alucinação, como sendo uma coisa pertencente à realidade externa. Então, de um lado tem a mãe vindo para cá, do outro lado o bebê vindo para cá, e nesse instante essas 2 coisas se encontram e criam ilusão, né? E essa ilusão que é criada, o Winnicott coloca assim, ó: ele pode tanto tomar como uma alucinação, quanto alguma coisa pertencente à realidade externa. O que é mais interessante é que está os rudimentos para pensar nos objetos transicionais mais futuramente, é que na verdade o lugar dos objetos transicionais, né, o espaço potencial, é que nesse espaço não importa nem se foi uma alucinação e nem se foi algo da realidade externa. Tipo, não importa se o bebê criou ou se aquilo já existia. Na verdade, o lugar transicional, o lugar dos objetos e fenômenos transicionais é justamente o lugar que isso não é perguntado. O que importa é a vivência da experiência, independente se é dentro ou fora. E aqui, ó, criar um momento de ilusão requer 2 participantes, que do ponto de vista do bebê parecem apenas um. Então o Winnicott sempre fala: o observador do lado de fora vê 2 pessoas ali, a mãe e o bebê, mas para o bebê é uma experiência de uma unidade só, uma experiência de um, que ele está dentro daquele contexto. Lembrem do ovo frito, né? Uma bola dentro de outra bola, assim. E aí então ele vai dizer na 127 assim: o bebê kleiniano, lembramos, em virtude de seu desejo, era um desajustado. Então, para o Winnicott, o desenvolvimento começa com um ato mágico, o processo puramente imaginativo do bebê de invocar a mãe de que ele necessita. Bem no início, a fantasia não é um substituto à realidade, mas o primeiro método de encontrá-la. Então, a fantasia não é uma coisa que vem
para suplantar, para suprir a frustração da realidade. Na verdade, ele é o primeiro passo antes de se chegar à realidade. É por isso que o Winnicott se refere como tarefa da mãe no início de proteger seu bebê de complicações que ainda não podem ser entendidas por ele e regularmente abastecer o bebê com a parte simplificada do mundo que este, através dela, virá a conhecer. Aquilo que eu já falei em outros vídeos, do mundo ser apresentado em doses homeopáticas, né? Vai sendo apresentado nessas doses, mas tem que ser colocado de tal forma que o bebê possa criar essa situação de eu criei aquilo que eu encontrei, e não aquilo que foi imposto do lado de fora. Quanto a essa imposição, essa ilusão é impossível, né? Agora, quando isso é colocado ali para ser descoberto, tipo o jogo da espátula, é possível cair nesse processo de foi criado, né? Foi criado por mim, ou é da realidade, tanto faz. E ele vai dizer então que essa experiência então que é ilusória, ela vai ser enriquecida com os elementos reais da vida. Então ele põe mais embaixo aqui, ó. Então a fantasia do bebê pode ser enriquecida por detalhes reais de visão, cheiro, sensação, e de uma próxima vez esse material será usado na alucinação. Então veja que essas experiências estéticas, elas enriquecem essa experiência de caráter ilusório. Então você vai caminhando então rumo à realidade, mas partindo da ilusão. Ele põe aqui, ó, em Freud, a realidade é o que frustra o indivíduo. No relato de Winnicott, pelo menos no início, a realidade é tanto potencialmente enriquecedora quanto tranquilizadora em sua capacidade de estabelecer limites para a fantasia. Interessante isso, que ele está falando de um uso alucinatório, de um uso imaginativo, de um uso fantasioso, e a realidade ela entra para justamente ser um limite para a fantasia, senão entra num processo totalmente alucinatório. Por isso, né, uma vez uma ex-supervisionanda me perguntou, assim, a gente falava de objetos transicionais, do brincar transicional, e ela disse de um aluno que ela tinha na escola, que ele ficava brincando com as coisas completamente alheio ao mundo, né? E ela falou, isso é o transicional? Eu falei, não, isso não é o transicional porque ele sai do mundo, ele desliga e fica sei lá, às vezes tem um caráter alucinatório ali. E a questão transicional não é nem ficar naquela coisa, realidade objetiva o tempo todo, né, nas atividades objetivas, né, aquela fuga para a realidade que o Winnicott fala, para a sanidade, e nem um total alinhamento. É poder, por exemplo, estar num brincar, mas se alguma coisa da realidade aparece, ele pode incluir, ele pode dizer não vou, né, pode fazer alguma coisa mostrando que tem essa inclusão. Certo? E aí caminhando, ele vai dizer, aqui mais para baixo aqui, não precisamos aqui. E aí então é interessante que na 129 ele traz um ponto muito, aqui ele começa a se diferenciar da Klein, mais claramente, que ele diz assim, ó, o que Klein chamava de posição esquizoparanoide poderia ser, nos termos de Winnicott, a descrição de um bebê que simplesmente foi deixado muito tempo esperando por uma mãe desatenta. Então aquilo que a Klein toma como estado inicial do bebê, para o Winnicott já é decorrente de uma falha de cuidado materno, né? Já é decorrente de uma falha de cuidado ambiental que aconteceu essa cisão. Então tem a cisão porque houve falha, para o Winnicott não tem cisão, tem mutualidade no começo. E aí caminhando, então ó, já tem duas coisas bem diferentes. Tanto essa questão da esquizoparanoide da Klein, por isso que quem diz que o Winnicott é kleiniano, acho que comete um equívoco assim razoável, e também que o Winnicott está mostrando como a realidade não é algo frustrante, pelo contrário, né? São elementos estéticos que são acrescidos nessa fantasia e que vão possibilitando a passagem gradual para a realidade externa. Começou a chover aqui, então vamos ver se o vídeo vai ficar muito barulhento. E aí caminhando, na página 131, ele fala isso, ó, para o Winnicott, o relacionamento mãe-bebê estava tornando-se o modelo primário para a situação analítica. Então, você começa a sair daquele modelo do triângulo edípico, como modelo de situação analítica, para pensar na mãe cuidando do seu bebê como um relacionamento, né, como uma situação psicanalítica a ser utilizada. E aí, mais embaixo, ele fala assim, ó, se como o Winnicott agora acreditava, a própria mãe tivesse um papel tão decisivo no desenvolvimento do bebê, então quando os relacionamentos mais precoces fossem criados nos sete analíticos, novas exigências seriam feitas para o analista. Então o analista vai oferecer isso e vai aparecer novas exigências da mesma forma que o bebê vai exigindo cada vez mais no ambiente. E aí então ele traz a questão do ódio na contra-transferência. É muito interessante isso, se você virar a página, ele vai dizer aqui, ó, na página 132, o
conta dessa busca da realidade, né, dos elementos reais, e ele vai incluir a questão do ódio, ele vai colocar na página 132, que também existe a busca pelo ódio na análise. Quando você fala, por exemplo, dos pacientes antissociais, que eu já comentei no outro vídeo, ele precisa daquela experiência de ser odiado pelo ambiente também. Lembra daquilo, não é nem aquela coisa de uma aceitação, de uma retaliação total. Então ele vai lá, comete um ato subversivo, delinquente, e é devolvido, é rejeitado, que seria uma retaliação, mas também não é aquela coisa de uma aceitação assim, faz, né, destrói a casa e está tudo bem, ataca a pessoa e está tudo bem. Não, ele precisa também sentir o ódio, né, para poder sentir que é real aquilo. Então, por isso que o Winnicott, ele vai falar que na clínica a contra-transferência pode ser utilizada, né? Na verdade, é uma ferramenta poderosíssima, o sentimento contra-transferencial, porque o ódio vai aparecer. Quando você pega pacientes borderlines, por exemplo, uma das coisas esperadas a se acontecer em termos dos sentimentos do analista é o ódio, por aquilo que o paciente vai causar no setting, vai procurar no setting. E é necessário esse ódio para que a pessoa então possa sentir a realidade, a autenticidade do seu existir, né? Então ele vai dizer aqui, ó, lá na 132, o ódio do analista de fato é buscado pelo paciente. O Winnicott oferece a analogia de uma criança de um lar desfeito para chegar à surpreendente conclusão, que é o ponto principal do seu artigo, né? Ele coloca aqui, ó, é notoriamente inadequado levar essa criança para a nossa casa e amá-la. O que acontece é que após um tempo, uma criança adotada assim ganha esperança. Então começa a testar o ambiente, que descobriu, e a buscar provas da habilidade do seu guardião em odiar objetivamente. E aí vem uma máxima assim fundamental. Parece que ela pode acreditar em ser amada apenas após conseguir ser odiada, né? Então veja como é necessário isso para que ela possa sentir que é real a sua existência. E aí então, lá mais para frente, na 135, ele vai dizer, por conta dessas coisas, ele põe, ó, ele vai comentar que a Klein teria sofrido da depressão dela em detrimento do seu próprio potencial individual, ok? Mas ele diz assim, ó, o Winnicott, igualado ao desenvolvimento dentro de uma tradição como submissão indiscriminada à tradição, ele estava começando a se curar de Klein. De alguma forma, ele vai fazer um paralelo aqui com aquele texto que eu já comentei do papel do espelho da mãe, que a mãe tem que refletir o humor do bebê para o bebê, mas uma mãe depressiva reflete o humor depressivo dela para o bebê. Então o bebê tem lá o seu gesto criativo, buscando a validação de experiência de autenticidade, e o que ele tem do outro lado é um rosto triste, um rosto depressivo, um rosto que não responde. O que vai acontecer? Ele vai ter que se submeter a isso. E o Adam Phillips mostra como o próprio Winnicott se submete a esse jeito, né, a essa característica depressiva da Melanie Klein, né? Lembrando que o Winnicott é um cara que já trazia aquela história da mãe depressiva, que chorava lá em cima, no quarto, né? Então ele coloca aqui, ó, na 135, se a mãe estivesse deprimida, incapaz de se adaptar e responder a seu bebê, o processo era revertido e a mãe usava a criança para sustentar algo em si mesma. E aí então, vamos caminhar mais para frente, temos aqui, tranquilo. Aí na página 142, lá para frente, ele vai comentar isso, ó, sobre a meta-análise, uma das. Então, uma das metas da análise seria ajudar o paciente a separar a falha ambiental daquilo sobre o que ele pôde genuinamente tomar a responsabilidade como parte de si mesmo. Aí diz assim, e isto poderá envolver o analista às vezes, na tomada de partido do paciente contra os pais. Margaret Little, que eu já comentei, eu vou mandar o PDF para vocês, você também acha na internet se precisar, que é sobre a experiência de análise dela com o Winnicott. Ela diz assim, Margaret Little se lembrou de Winnicott lhe dizendo em um ponto de sua análise com ele, eu realmente odeio sua mãe. O Winnicott disse isso para a paciente, que depois virou uma grande psicanalista, né? Então precisou trazer esse dado de realidade. E aí na 143 você tem um resumo desse capítulo longo e denso, que ele fala assim, ó, a vida do bebê começaria exclusivamente, não começaria exclusivamente em conflito, mas em mutualismo.
Klein, Freud, conflito. Winnicott, mutualismo. Na verdade, esse conflito em excesso distorceria o desenvolvimento natural. Lembra que a gente falou da questão da excitação demais, que levaria a um desenvolvimento não natural. Nos primeiros estágios do desenvolvimento, haveria, por assim dizer, um socialismo rudimentar. Uma forma de vida, o Winnicott sugere, baseada na troca colaborativa. E então, consequentemente, nos termos recém-descobertos de Winnicott, haveria partes do esquema do desenvolvimento freudiano e kleiniano que seriam descrições não do desenvolvimento comum em sua visão, mas do desenvolvimento daquilo que ele começaria a chamar de um falso self. Então, a clínica freudiana e kleiniana, o que seria o normal, natural, dentro da perspectiva winnicottiana, seria algo que poderia chamar de falso self. Então, por isso que mostra talvez uma grande ruptura de Winnicott com relação a outros psicanalistas e grandes psicanalistas, Klein, Winnicott, Klein, Freud e alguns outros. Tá bom? Então, aqui a gente finalizou esse tempo de guerra, um capítulo longo. No próximo vídeo vamos falar da Margaret Little. Vou mandar o texto para vocês lerem e a gente fazer uma análise dele. Tá certo? Bons estudos. E desculpa o barulho da chuva, mas são as condições do vídeo de hoje.